Eu sou o Álvaro, que eu creio que é uma somatória de várias experiências, né? Eu nasci na Argentina, quando meu pai jogava futebol lá na Argentina. Uau! Meu pai foi um jogador conhecido na época do Santos, jogou no Santos, na seleção brasileira, no Boca Juniors. E morei em vários lugares por causa disso. Então, da Argentina a gente foi para a Itália, da Itália veio para Santos, aí morei no Rio, São Paulo, Recife, e agora estou morando na Praia Grande, já fazem 3 anos. Sou muito feliz aqui com a minha querida esposa Néia, o nosso filho. Que E privilégio pra gente, né? eu Nossa, estou não tá aqui. com uma bagagem É. alta, né? Não, imagina. E eu estou aqui para compartilhar com vocês, né, o que Deus tem feito na nossa vida, né? Amém. Que Me bom. conte, o que Deus tem feito na sua vida? Muita coisa, né? Como tudo, né? Eu creio que todas as pessoas que tiveram o impacto de Deus em suas vidas têm o antes e tem o depois, né? Sim. Então, antes, eu tive, até comentei do meu pai rapidamente, eu tive um baque muito grande quando eu era garoto, 10 anos de idade, porque eu estava passando férias com meu pai já era separado da minha mãe, ele se separou quando eu tinha 7 anos, então eu morava em São Paulo com a minha mãe, minha irmã e minha avó, meu avô, né? E nas férias eu ia passar férias com meu pai. E eu estava, numa das férias que eu estava passando com ele, todas as férias eu ficava com ele, 2, 3 meses, férias escolares, e depois voltava para São Paulo. Numa das férias que eu tô passando com ele, eu tive, eu queria estar com ele em tudo que era lugar, na praia, no Rio de Janeiro, em Copacabana, na lanchonete, na sorveteria, no cinema. E ele saía à noite, né, com os amigos, e para eu não ficar sozinho, ele falava assim: ó, hoje eu vou sair, você fica na casa de uma amiga minha, que era pertinho lá do apartamento. Quando eu estiver voltando, eu passo lá, te pego e você vem dormir comigo em casa. E ele fazia isso. E uma das vezes ele falou para mim: vai para casa da minha amiga e depois de um certo tempo eu passo lá para te buscar. Qual não foi a minha surpresa? Que quando eu acordo secado de pessoas chorando. Eu falei: ué, cadê meu pai, né? E eu fui descobrir que meu pai tinha falecido naquele dia. E eu fui descobrir que ele tinha sido assassinado, Uau. né. Qual era a idade? Eu tinha 10 anos de idade e ele Meu tinha Deus. 33, 34 anos. E tive aquele baque, e foi um baque tão forte que eu não consegui chorar. Aí eu pedi pra minha mãe, assim: "Mãe, eu quero ir no velório, mesmo, que não seja um lugar de criança, eu quero ver ele pela última vez". E fui. E fiquei, né, tem até uma foto na internet até triste, né, de eu vendo ele, e aquele baque me fez, assim, ficar meio que duro para emoções, para liberar emoções. Hoje em dia eu choro que nem, mas naquela época eu não chorava, né. E daí fui superando aquilo, né, a minha preocupação era perder minha mãe e já estava sem meu pai. Perder minha mãe, eu falei: "Nossa, aí eu tô sem nada nessa vida, né". Mas graças a Deus minha mãe até hoje tá junto da gente, e em uma determinada época eu comecei até a me envolver com drogas, lá no Rio de Janeiro. E chegou num tempo que eu usava de vez em quando, tem um tempo que eu tive que decidir se eu ia ter uma vida de drogado ou eu ia parar com aquela coisa. O que aconteceu? Eu estava num banheiro cheio de drogas na minha mão, assim, e eu fiquei pensando: "Minha mãe não merece isso". Aí o que que eu fiz? Eu joguei tudo na descarga e nunca mais eu me droguei. E comecei a ter uma vida normal, fui tentar ser jogador de futebol, só que eu não era bom o suficiente, Não herdou o dom do pai. não herdei o dom do meu pai, e Acontece. comecei a fazer educação física, fiz faculdade de economia também, e trabalhei um tempão nessas 2 áreas. E quando eu estava na área de tecnologia, eu comecei a trabalhar com tecnologia também, olha só, eu trabalhei com várias coisas diferentes, né, e montei uma empresa e de repente, até então, eu conseguia resolver todos os meus problemas, eu era autossuficiente, eu achava que eu tinha a força para resolver tudo. E numa determinada época na minha vida, eu estava com crise na parte sentimental, na parte de saúde, na parte financeira. E eu me vi sem chão, porque um dia eu estou dirigindo o carro lá em São Paulo e eu comecei a chorar do nada. Começou a sair água nos meus olhos. Eu falei: "O que está acontecendo comigo?". Daí eu parei o carro, quase eu estava na 23 de maio, parei, quase bati ali, e liguei para um primo que é psicólogo, eu contei para ele o que estava acontecendo, ele falou: "Não, vem no meu consultório que eu Consultório. vou falar com você. Só que eu não posso te consultar porque nós somos parentes, você tem que ir com um outro lá". E quando eu comecei a falar para o outro psicólogo o que estava acontecendo comigo, eu não parava de chorar. Eu só chorava, 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 chorava. E o que aconteceu? Eu me vi numa depressão.
Ele falou assim: é o seguinte, cada emoção que a gente tem na vida é como se fosse uma gotinha de água entrando num copo. Um copo. O teu copo transbordou. E eu falei: caramba, eu não tô segurando a onda. E eu comecei a ter uma depressão tão forte que eu comecei a ficar preocupado de morrer por não dormir. Eu não conseguia dormir. Eu ia para a cama e virava para o lado, ficava pensando mil coisas, aí tinha que ver televisão, e via televisão. Quando eu via, o dia já tinha passado. E começou um dia assim, o segundo dia assim, o terceiro, eu comecei a falar: caramba, eu vou ter um treco aqui, eu vou ter alguma coisa. E comecei a ser medicado, só que a medicação me dava efeito contrário, em vez de eu ficar bem, eu ficava pior ainda do que eu estava. E tem uma hora que eu falei assim: eu tenho que ter uma solução para isso, ou eu me interno, ou eu me mato. Aí liguei para minha irmã, que já era pastora, eu falei: Adriana, o que acontece se a pessoa se matar? Ela falou: nossa, que isso? Ela viu que eu não estava brincando, ela veio falar comigo, né, pessoalmente, falou: o que está acontecendo? Aí eu expliquei tudo. Ela falou assim para mim assim: você acredita que Jesus existe e que veio, que fez tudo que se fala dele? Eu falei, fiquei pensando assim, me lembrei imediatamente dos milagres da multiplicação dos pães para 5.000 pessoas, né? No mínimo 5.000 homens, né? Devia ter até o triplo de pessoas. Eu falei assim, creio. Eu fui falando assim, creio. De repente eu falei assim: que ano que nós estamos? Ali era 2005. Por que é 2005? Eu falei: é 2005 anos que Jesus veio. Me veio o ano. Eu pensei assim: nossa, se até o calendário ele é a causa de contar antes e depois dele, então eu creio que ele veio. Ele veio. O que eu tenho que fazer? Ela falou: então você vai fazer tudo que eu vou te orientar. Ela começou a fazer uma campanha de oração comigo, de ir todo dia na igreja, e a igreja estava fechada, entrava eu e ela em Santos, a gente orava, louvava, ela lia para mim alguns versículos, e eu voltava para São Paulo para trabalhar. À noite eu voltava para Santos, 5 horas da manhã estava com ela entrando na igreja, ela abria, a gente fez por um período, né? E depois de um período, eu comecei a sentir paz, né? Porque eu comecei a ler a Bíblia. E eu comecei, porque quando ela falou assim para mim: você acredita? Faz tudo que eu tô falando. Eu pensei assim: eu vou com todas as forças ver até onde vai me levar essa palavra. Eu não vou fazer devagar, eu vou com tudo. Ou isso aqui vai me curar, ou vou me libertar com isso aqui, ou vou morrer com isso aqui. Mas eu quero ver até onde me leva. Aí eu fiz um propósito com Deus. Eu falei assim: eu estava começando a sentir tanta paz com aquilo. Eu falei: nunca mais eu quero ficar longe de Deus. Então eu quero ler a Bíblia todo dia. A curiosidade, né? Teve É. uma curiosidade para conhecer um pouco mais de Deus, né? Teve algumas experiências realmente com o Senhor, que nem você falou, de ver se antes e depois, né? Num calendário. Eu falo que Deus ele usa de maneiras muito lindas para nos ministrar, né? Para nos trazer para perto. E dentro da nossa maturidade. E comecei a seguir a palavra. E o que para mim foi assim o diferencial, que não foi só ler, é começar a seguir a palavra. E até então, eu tenho que confessar para vocês, eu tinha um plano de me vingar da pessoa que tinha matado meu pai. E quando eu comecei a ler que Deus perdoa a gente e a gente tem que perdoar para liberar nosso coração, para receber as bênçãos do Senhor, eu acabei liberando o perdão pro assassino do meu pai, né? E de repente, eu vi que eu estava curado, sem eu perceber. Eu estava curado daquela depressão. Amém. Né? E não fui o primeiro da família. Minha irmã também se curou de depressão lendo a palavra. A minha filha mais nova se curou de síndrome do pânico lendo a palavra. E eu comecei a constatar um monte de pessoas na minha família, né, depois que se curaram também lendo a palavra. E, ao obedecer a palavra, aí eu comecei a entrar na vida de fé. E um dia eu estou em São Paulo, trabalhando lá como executivo lá do banco, em São Paulo, e eu estava atrasado, peguei um ônibus, estou no ônibus e eu tinha, de vez em quando, eu tinha problema de alteração da pressão arterial. E me passava assim, eu ficava muito mal, assim, de repente, do nada. E comecei a ter aquele sintoma no ônibus. Eu estou de terno assim, o sol batendo no meu rosto. Eu falei: nossa, tá me dando aquele sintoma. Eu tinha que ir para o hospital para tomar soro quando eu tinha aquilo. E de repente eu estou no ônibus assim. Eu falei: nossa, se eu cair duro aqui, não tem ninguém para me acudir. Só tava o motorista e o cobrador ali. Tava um ônibus vazio. E eu falei: caramba, não posso passar mal aqui. E me lembrei assim, da palavra que diz assim: em meu nome porão a mão sobre os enfermos e eles serão sarados. Tudo que pedir no meu nome, eu mesmo farei. Eu falei: não importa que eu sou doente, eu mesmo vou pôr a mão sobre mim. Amém. Porque quem vai curar não sou eu nem minha mão, quem vai curar é Jesus. Amém. Né? Aí eu coloquei a mão sobre mim e declarei a cura. Foi imediata a cura. Eu falei: opa, esse negócio funciona, o negócio é bom. É gostoso quando a gente descobre que funciona, não é? Nossa, funciona isso aqui é legal.
Aí comecei, né, a orar pelas pessoas e comecei a ter uma vida de ver milagres aconteceram, porque eu comecei a colocar em prática a palavra. Eu não fiquei só na leitura, eu comecei a viver pela fé mesmo, né? Sim. E aí comecei a ter uma série de experiências, né? E até um dia eu estou num processo seletivo para entrar numa multinacional, que apareceu uma oportunidade para eu trabalhar fora do Brasil, ganhando muito dinheiro e tal. Eu passei em todas as etapas. Aí na última etapa o diretor falou assim para mim: Álvaro, vem só na última entrevista que a gente vai carimbar a tua contratação. Eu tô indo lá para a última entrevista, me ligam, falando assim: Álvaro, a entrevista que você ia fazer foi cancelada e a vaga também. Eu falei: nossa, que decepção, já estava fazendo 1000 planos, viajar, gastar o dinheiro que eu pensei que ia ganhar. De repente, fiquei com aquele choque, né? Mas eu já estava conhecendo o Senhor, né? Aí fui fazer uma oração para Deus em pensamento, em casa, no meu quarto lá. Eu falei assim: Senhor, em pensamento, afinal de contas, qual que é o meu projeto de vida? O que o Senhor quer que eu faça? Porque eu tinha já trabalhado com futebol, né, com educação física, estava trabalhando com tecnologia, estava pensando em ir para corretor de imóveis, que eu estou até hoje. Eu pensava, é uma dessas 3 atividades que o Senhor quer, né? E eu perguntei para ele, qual é o meu projeto de vida? E não falei para ninguém. E no sábado eu estou em Santos, na igreja da minha irmã, e tinha uma pastora pregando, ela tá pregando assim, de repente no meio da pregação ela para, ela olha para mim: Álvaro, você tá perguntando pro Senhor qual que é o teu projeto de vida. E Deus manda te falar, é comigo. Amém. 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 Perdoa. Imagina. O escolhido não tem escolha. É. O escolhido não tem escolha. O escolhido não tem escolha.